O nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Irmão e tem por título Almas em Prova. É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas nas sombras de provação maior. Almas queridas anestesiadas no esquecimento de obrigações que lhes dizem respeito, companheiros dominados por enganos que lhe furtam a paz, filhos que se terão marginalizado em desequilíbrio e amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que lhes farão caminhos dolorosos. Ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Se permanecem contigo, tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão, auxiliando-os quanto puderes a fim de que se retomem na segurança de que se distanciam. Se te abandonam, não lhe impeças a marcha no rumo das experiências para os quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-os com os teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que se consegues ajuizar quanto às necessidades da alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostras. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momento de crise, corações que se renderam ao materialismo que admite os prodígios da vida unicamente por um dia, seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram ou espíritos queridos sobre a hipnose da obsessão. Embora pareça não te amem, ama-os mesmo assim. Entretanto, se te permutam a fé por insegurança ou se trocam a luz pelo nevoeiro, não precisas acompanhá-los, porque os ames. Se tudo já fizeste para sustentá-lo em paz, entrega-os à escola do tempo, que de ninguém se desinteressa. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Como estiverem, abençoa-os. E ainda que isso te doa o coração, continua fiel a ti mesmo, no lugar de servir que a vida te confiou, porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor com que vela por nós. A gente tem a certeza absoluta de que essa lição está aqui no livro Irmão, mas ela está em outro livro também, do Emmanuel. Não vou lembrar aqui de cabeça qual livro. E toda vez que a gente lê essa lição, a gente se emociona, porque aqui na Terra é normal a gente, nesse aprendizado do amor, a gente acabar desenvolvendo um amor, às vezes, desmedido, um amor, às vezes, desequilibrado, como podemos falar dessa maneira também, por uma determinada pessoa, porque essa pessoa foi meu filho, foi minha mãe, foi meu pai, um grande amigo. É normal que isso aconteça. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Honrai Pai e Mãe, do texto 9, em que Santo Agostinho fala sobre a ingratidão dos filhos, ele tem um momento no texto que ele fala que tem espíritos que, antes de reencarnar, quando eles sabem que a prova é da miséria, eles vêm corajosos enfrentar a prova da miséria. Mas quando é uma prova que mexe com o coração, eles acabam sucumbindo, que ele considera, o Santo Agostinho, que essa prova, quando mexe com o coração da gente, é uma das provas mais difíceis, as mais dolorosas que a gente pode encontrar. O Emmanuel faz aqui um repertório do que pode estar acontecendo com essas almas queridas, anestesiadas no esquecimento das obrigações deles, dominados por engano que vão tirar a paz deles, se marginalizando em desequilíbrio, ou aqueles que cansaram de esperar pelo bem e entraram pelos caminhos equivocados. E o Emmanuel fala para a gente simples assim, ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. A gente vai perceber o seguinte, né? Cada vez que a gente vai conversar com essas pessoas que a gente ama, que estão passando por esse tipo de problema, a imparcialidade, ela se torna uma coisa necessária na hora de conversar, que cada vez que a gente é parcial, passional, a gente parece, no primeiro momento, querer impor para aquela pessoa
até por conta da preocupação que a gente traz com a gente, que ela tome um caminho contrário, que naquele momento ela não vai tomar, porque ela encontrou de alguma maneira a fuga, o prazer dela naquele comportamento. Então parece que quanto mais a gente insistir, mais a gente afasta a pessoa do nosso alcance, né, para a gente estar levando algum conselho. E aí o Emmanuel tem um momento que ele fala aqui para a gente, ele fala assim, simplesmente, ó, faz oração, busca entender-lhes a preocupação e ora por eles, porque a gente precisa muito desenvolver essa capacidade. A gente vai pensar assim, olha, eu estou tentando de todas as maneiras, e tem um jargão popular que, embora triste, é verdadeiro. Quando eu deixo de brigar, é porque, para mim, já não me interessa mais. Alcancei? Então, enquanto a gente está brigando, é porque a gente interessa. A gente se preocupa, a gente quer o bem da pessoa. Mas aí a gente começa a tomar aquela coisa de sempre falar uma coisa que a pessoa está fazendo o contrário. É igual você falar para uma pessoa que está, por exemplo, no prazer do vício. Ele encontrou naquele momento da vida dele uma fuga naquele prazer. Então, quanto mais você falar para ele que não bebe, não, gente, vai ser motivo de piada, de chacota dentro da mente dele. Falar, me deixa em paz, eu faço o que eu quiser. Não tem, você não vai conseguir chegar no coração daquela pessoa. Então, o que a gente faz? Aceita do jeito que é, não toca muito nesse assunto. Quando tiver que conversar com ele, tenta trazer a pessoa para outro caminho, sem tocar, sem falar nesse assunto de maneira direta, e busca principalmente na oração uma inspiração para como a gente pode ajudar. E vai ter momentos que a gente vai chegar à conclusão de que a única maneira que a gente vai ter de ajudar é através da oração. E a gente vai ter que estudar a oração para entender o poder que a oração tem, porque, na verdade, quando eu estou fazendo uma oração por alguém, eu estou fazendo uma evocação aqui dos espíritos que estão mais ligados a mim, ao meu anjo da guarda, aos meus espíritos familiares. Eu estou falando para eles, me ajuda a ajudar essa pessoa. E muitas das vezes, eu não sei como esse processo está acontecendo, mas pelo meu sentimento, eu estou colocando essa pessoa nas minhas orações todo santo dia. E vai ter um dia que a gente vai falar, igual eu já ouvi, né, de pessoas, por exemplo, minha avó, por exemplo, meu filho, você nunca deixou de estar presente nas minhas orações, não importa o que você esteja fazendo. Ela está fazendo a oração dela e ela está pedindo para os espíritos amigos dela para vir tomar conta de mim. E a gente tem sim alguns espíritos simpáticos que gostam da gente, que ficam aqui do nosso lado, às vezes observando de maneira penosa os equívocos que a gente pratica, às vezes ajudando de maneira mais direta. Mas a gente vai chegar à conclusão de que, peraí, se eu não posso fazer. Tem um ditado que também é triste, né? Mas até o próprio Cristo experimentou isso na pele, né? Santo de casa não faz milagre. Ele falou, não tem como ele chegar lá em Nazaré, né? Ele não era acreditado. Quem viu Jesus nascer, crescer em Nazaré, não acreditava que ele fosse o Messias. Então, o santo de casa não faz milagre, a gente pede ajuda para uma outra pessoa, a gente pede, procura terapias, procura amigos. Já aconteceu comigo, por exemplo, de uma mãe pedir para vir conversar comigo pessoalmente, para me pedir para tentar ajudar a filha dela, que era minha amiga. E eu fiquei numa situação falando, meu Deus, mas ela é tão fechada, como é que eu vou conversar com ela sobre esse tipo de assunto? E busquei na oração aqui a minha maneira de estar pedindo ajuda para aquela pessoa. Então, são almas em provas. E outra coisa também que o Emmanuel fala aqui de maneira muito, muito direta também e muito profunda. Olha, são companheiros que a rebeldia alcançou em momento de crise, ou são companheiros que se renderam ao materialismo, ou são seres amados que não suportam a disciplina, ou então seres que estão na hipnose da obsessão. Então é interessante até a gente fazer uma análise com relação a gente mesmo, se a gente não está se enquadrando num desses quatro aqui também. Mas vai ter situação sim que a gente, com muito amor e com mais equilíbrio, né, a gente vai identificar alguns companheiros, algumas pessoas que a gente ama muito e que vão estar por esse caminho. E o Emmanuel pede para a gente,
embora pareça não te ame, ama-os a si mesmo. Onde estiverem, abençoa-os. E como estiverem, abençoa-os também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.